Olá! Nessa aula nós vamos falar de Ogum, o segundo orixá a ser cultuado na ordem do Xirê. Como a gente falou na aula passada, todo orixá tem um poder acerca de um determinado elemento da natureza. Ogum é o orixá da tecnologia, o orixá das ferramentas, mas também é o orixá da guerra. Não a guerra improdutiva, mas a guerra que é a energia necessária que nós precisamos para mudar as coisas, para sairmos da nossa zona de conforto e para seguirmos na construção de um mundo melhor. Vamos ouvir um pouquinho sobre esse orixá e sobre as suas lendas. A palavra Ogum significa guerreiro. Assim como Exu, ele também recebe o título de Assil-Aju. Só que em Ogum, isso quer dizer aquele que vem na frente, aquele que traz o futuro, aquele que pertence ao nascente, considerado aquele que traz a evolução, aquele que traz o progresso. Ogum, então, é o responsável pelo progresso. É ele que provê ferramentas aos seres humanos, ferramentas que nos permitem criar e utensílios que nos ajudam a viver melhor, com mais conforto, a sobreviver em um mundo cheio de desafios, a viver em comunidade, a viver dentro de uma sociedade. Ogum, então, é o orixá do progresso, do crescimento, da vida em grupo. Ogum é o senhor do ferro e dos metais. Ele é considerado o rei da cidade de Irê. É aquele que trouxe conquistas para o ser humano, participando e colaborando, inclusive, na criação de várias profissões. A partir do momento que nós temos a criação de novas ferramentas, de novas tecnologias, de novos utensílios, novas profissões, novas formas de subsistência, novas possibilidades de vida dentro do nosso planeta são criados. E Ogum é o provedor disso tudo. Ogum é tido como o patrono dos mecânicos, dos engenheiros, dos soldados, dos ferreiros e dos agricultores. Foi Ogum que ensinou a forja aos seres humanos, como nós vamos ver na próxima lenda que vamos ouvir agora. Ogum cria a forja. Ogum e seus amigos, Alacai e Ageró, foram consultar Ifá. Queriam saber uma forma de se tornarem reis de suas aldeias. Após a consulta, foram instruídos a fazer um ebó, e a Ogum foi pedido um cachorro como oferenda. Tempos depois, os amigos de Ogum tornaram-se reis de suas aldeias. Mas a situação de Ogum permanecia a mesma. Preocupado, Ogum foi novamente consultar Ifá, e o adivinho recomendou que refizesse o ebó. Ele deveria sacrificar um cão sobre sua cabeça e espalhar o sangue sobre seu corpo. A carne deveria ser cozida e consumida por todo o seu ebé, seus amigos, sua comunidade. Depois, ele deveria esperar a próxima chuva e procurar um local onde houvesse ocorrido uma erosão. Ali devia apanhar da areia negra e fina e colocá-la no fogo para queimar. Ansioso pelo sucesso, Ogum fez o ebó e, para sua surpresa, ao queimar aquela areia, ela se transformou na quente massa que se solidificou em ferro. O ferro era a mais dura substância que ele conhecia, mas era maleável enquanto estava quente. Ogum passou a modelar a massa quente. Ogum forjou primeiro uma tenaz, um alicate para retirar o ferro quente do fogo. E assim era mais fácil manejar a pasta incandescente. Ogum então forjou uma faca e um facão.
Satisfeito, Ogum passou a produzir toda espécie de objetos de ferro, assim como passou a ensinar o seu manuseio. Veio fartura e abundância para todos. Dali em diante, Ogum Alagbedé, o ferreiro, mudou. Muito prosperou e passou a ser saudado como aquele que transforma a terra em dinheiro. O orixá do progresso, o orixá da tecnologia. Ogum, como eu já falei, é o orixá do progresso. Mas ele também representa a ira e a força das quais nós precisamos para poder construir um mundo melhor, para vencer as batalhas do dia a dia. Sem um pouco de ira, sem um pouco de força, nós não temos energia para vencer os desafios que enfrentamos. Ogum, erroneamente, às vezes é tido como um orixá violento, como um orixá rude, como um orixá enfurecido. Mas Ogum, ele é um orixá conquistador. Ele é um orixá guerreiro no sentido de que ele busca a transformação da sociedade. É preciso entender, contextualizar essa situação de Ogum, entendendo que quando se falam das lendas dos Itãs de Ogum, nós falamos de uma sociedade que vivia em constante guerra, em que o conflito era a única forma de atuação para um mundo melhor, para um mundo mais justo, para uma sociedade mais organizada. Então, Ogum vem de um tempo em que a guerra estava sempre presente, em que ela não cessava e que era realizada por qualquer motivo, às vezes por um motivo muito pequeno, mas que era extremamente necessária, principalmente para garantir a liberdade dos cidadãos e das pessoas. Vamos ouvir uma lenda que fala um pouco dessa característica de Ogum de ser guerreiro, de ser belicoso e de, às vezes, do cuidado que a gente precisa ter para não deixar a guerra, a ira, tomar de conta da nossa personalidade, para que nós não nos percamos naquilo que realmente importa. Ogum mata seus súditos e é transformado em orixá. Ogum, filho de Odudua, sempre guerreava, trazendo fruto da vitória para o reino de seu pai. Amante da liberdade e das aventuras amorosas, foi com uma mulher chamada Ojá que Ogum teve o filho Oxóssi. Depois amou Oiá, Oxum e Obá, as três mulheres de seu maior rival, Xangô. Ogum seguiu lutando e tomou para si a coroa de Irê, que na época era composto de 7 aldeias. Era conhecido como o Onirê, o rei de Irê, deixando depois o trono para seu próprio filho. Ogum era o rei de Irê, Onirê, Ogum Onirê. Ogum usava a coroa sem franjas, chamada Acorô. Por isso, também era chamado de Ogum Alacorô. Conta-se que, tendo partido para a guerra, Ogum retornou a Irê depois de muito tempo. Chegou num dia em que se realizava um ritual sagrado. A cerimônia exigia a guarda total do silêncio. Ninguém podia falar com ninguém. Ninguém podia sequer dirigir o olhar para outra pessoa. Ogum sentia sede e fome. Falava com as pessoas, mas ninguém o atendia. Ninguém o ouvia. Ninguém falava com ele. Ogum pensou que não havia sido reconhecido. Ogum sentiu-se desprezado. Depois de ter vencido a guerra, sua cidade não o recebia. Ele, o rei de Irê, não reconhecido por sua própria gente? Humilhado e enfurecido, Ogum, espada em punho, pôs-se a destruir a tudo e a todos.
cortou a cabeça de seus súditos. Ogum lavou-se com sangue. Ogum estava vingado. Então a cerimônia religiosa terminou, e com ela a imposição de silêncio foi suspensa. Imediatamente, o filho de Ogum, acompanhado por um grupo de súditos, ilustres homens salvos da matança, veio à procura do pai. Eles renderam as devidas homenagens ao rei e ao grande guerreiro Ogum. Saciaram sua fome e sede. Vestiram Ogum com roupas novas, cantaram e dançaram para ele. Mas Ogum estava inconsolável. Havia matado quase todos os habitantes da sua cidade. Não se dera conta das regras de uma cerimônia tão importante para todo o reino. Ogum sentia que já não podia ser rei. E Ogum estava arrependido de sua intolerância, envergonhado por tamanha precipitação. Ogum fustigou-se dia e noite em autopunição. Não tinha medida o seu tormento, nem havia possibilidade de autocompaixão. Ogum então enfiou sua espada no chão, e no átimo de segundo a terra se abriu e ele foi tragado solo abaixo. Ogum estava no Orum, o céu dos deuses. Não era mais humano, tornara-se um orixá. Ogum também está inserido na produção de alimentos. Entre as diversas ferramentas que Ogum entregou aos seres humanos estão as ferramentas ligadas à agricultura. Foi Ogum que deu a Orixá Okô as ferramentas para a lavoura, para o cultivo de alimentos. Então, Ogum é um dos pioneiros da agricultura. Os seus instrumentos podem dar vida à terra e fazer com que essa terra seja produtiva normalmente. E esses instrumentos, eles se tornaram um símbolo desse orixá. Muitas vezes, quando nós fazemos o assentamento de Ogum, quando nós fazemos o Ibá, que é o lugar onde se cultua esse orixá, essas ferramentas agrícolas estão presentes como símbolo dessa energia que é Ogum. Vamos ver como foi que Ogum entregou as ferramentas agrícolas a Oxalá, a Orixá Okô. Ogum faz instrumentos agrícolas para Oxaguian. Oxaguian, rei de Ejibô, o Elejibô, chamado Orixá comedor de inhame pilado, inventou o pilão para saborear mais facilmente seus prediletos inhames. Todo o povo de seu reino adotou sua preferência. Todo o povo de Ejibô comia inhame pilado. E tanto se comia inhame em Ejibô que já não se dava conta de plantá-lo. E assim, grande fome se abateu sobre o povo de Oxalá. Oxaguian foi consultar Exu, que o mandou fazer sacrifícios, e procurar o ferreiro Ogum, que naquele tempo vivia nas terras de Ijexá. O que podia fazer Ogum para que o povo de Ejibô tivesse mais inhame? Consultou Oxaguian. Ogum pediu sacrifícios e logo deu a solução. Em sua forja, Ogum fez ferramentas de ferro. Fez a enxada e o enxadão, a foice e a pá. Fez o ancinho, o rastelo, o arado. Leve isso ao seu povo, Elejibô, e o trabalho na plantação vai ser mais fácil. Vão colher muitos inhames, mais do que agora quando plantam com as mãos, disse Ogum. E assim foi feito. E nunca se plantou tanto inhame e nunca se colheu tanto inhame. E a fome acabou. O povo de Ejibô, agradecido, cultuou Ogum e ofereceu a ele banquetes de inhames e cachorros, caracóis,
feijão preto regado com azeite de dendê e cebolas. Ogum disse ao Xoguian: na casa de seu pai todos se vestem de branco, por isso também assim me visto para receber as oferendas. E o povo o louvava, e Ogum ficou feliz. E o povo cantava: hoje fazemos sacrifícios de cachorros a Ogum. Ogum já, Ogum que come cachorro, nós te saudamos. O Xoguian disse a Ogum: meu povo nunca há de se esquecer de sua dádiva. Dê-me um laço de seu abadá azul, Ogum, para eu usar com o meu axó funfum, minha roupa branca. Vamos sempre nos lembrar de Ogunjá. E do reino de Ejibô até a terra de Jexá, todos cantaram e dançaram. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que o conhecimento desses itãs ajudem vocês a entender que a nossa religião é uma religião onde se respeita a ancestralidade e aonde se tem um imenso respeito, uma imensa deferência à condição do ser humano. Na próxima aula, nós vamos falar do orixá Oxóssi. Até lá!